Primeiramente, vamos botar logo um lado a lado, né, e vamos verificar se a diferença entre os totais. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje estamos chegando ao fim de mais uma maravilhosa playlist que criamos aqui no canal da Neurobin, que é a playlist sobre movimentos de terra, terraplanagem no Civil 3D, para dar uma fugidinha daquela coisa toda de Revit, Dynamo. Agora a gente explorou aqui novos horizontes com o Civil 3D, inclusive eu deixei muito claro no primeiro vídeo por que eu utilizei o Civil 3D para esse tipo de cálculo. Ele possui ferramentas mais especializadas, né? E eu acho que quem acompanhou a playlist pôde ver que a qualidade do resultado que nós podemos atingir em termos de movimentação de terraplanagem com o Civil é muito melhor do que o Revit. Imagine você tentar gerar, né, aquelas seções de cortes, de corte a aterro no Revit. Que processo que não seria eu criar corte a corte de 20 em 20 metros, ou então, pior ainda, calcular esses volumes, gerando aqueles gráficos coloridos, mostrando as regiões onde teve mais aterro, onde teve mais corte. Eu não sei nem se é possível, não vou dizer que é impossível, porque eu já vi pessoas fazerem muitas coisas no Revit, mas convenhamos que demoraria muito mais tempo e talvez a precisão não fosse tão boa quanto no Civil 3D. Então eu espero que quem acompanhou essa playlist tenha aprendido bastante coisa, inclusive possa incorporar o Civil 3D no seu dia a dia de trabalho, sempre que for trabalhar com movimentação de terra, deixar o Revit mais para as edificações, que é o forte dele, não é mesmo? E para a gente finalizar então essa playlist, eu guardei esse último vídeo para poder fazer um comparativo entre o método das seções, que a gente aprendeu na última aula, e o método das superfícies ou método dos prismas, certo? Mostrar para vocês a diferença de resultados entre eles e quando é que a gente deve utilizar um ou utilizar o outro. E se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para dar aquela força. Estamos chegando agora perto do final do ano, então, por favor, me dê esse presente de Natal. Coloque aqui o seu like, se inscreva neste canal, ative o sininho. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, me dê como um presente de Natal atrasado essa honra que é ter o seu like, a sua aprovação dentro desse vídeo, beleza? Não custa nada, mas realmente pra gente, ó, é um apoio assim que não tem palavras, ok? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Cá estamos no nosso Civil 3D. O que eu fiz aqui foi pegar o arquivo da última aula, onde eu gerei os meus quantitativos pelo método das seções e criei também aqui os meus quantitativos pelo método das superfícies. O que eu estou vendo aqui é a minha superfície gerada pela comparação entre a primitiva e a terraplanagem pronta. E nessa tabelinha eu tenho o resumo do meu volume de corte, minha área de corte, e o meu volume de aterro, minha área de aterro. Aqui eu tenho minhas elevações mínimas, onde eu tenho o meu corte mais profundo, eu vou escavar até 3 metros aproximadamente, e onde eu tenho o meu aterro mais profundo, eu vou subir aproximadamente 3,5 metros, perfeito? Então esse aqui é o meu resumo pelo método das superfícies / prisma, e aqui eu tenho a minha tabela pelo método das seções, onde eu tenho 31 seções, 31 estacas ao longo desse meu eixo longitudinal aqui. Cada uma delas me traz uma certa área de corte, uma certa área de aterro, e aqui eu tenho então o acumulativo, tanto do meu volume de corte quanto do meu volume de aterro. Primeiramente, vamos botar logo um lado a lado, né, e vamos verificar se a diferença entre os totais. Nós temos aqui para o aterro um volume de 29.500, enquanto que pelo método das superfícies a gente tinha 29.635. Uma diferença de aproximadamente 130 metros cúbicos de um para o outro. O que, nessa ordem de grandeza, né, a gente está trabalhando aqui com quase 30 mil metros cúbicos, é muito pouco, é menos de 1% de diferença, certo? Então, percebam que os resultados deram muito próximos. Enquanto que, na questão do corte, a gente pegou aqui pelo método das seções com 17.220 e aqui a gente chegou com 17.196. A diferença foi de menos de 30 metros cúbicos, foi menos ainda a diferença. E na ordem de grandeza de 17 mil metros cúbicos, isso também é menos do que 1%. Então, é uma diferença muito, muito pequena mesmo. Praticamente a gente poderia ter trabalhado tanto por um método quanto pelo outro, que a gente estaria ali provavelmente chegando
com um grau de precisão muito bom. Vale ressaltar que no método das seções a gente trabalhou com estacas de 20 em 20 metros. Se a gente quisesse, a gente poderia refinar mais ainda esse processo. A gente poderia ter colocado mais estacas, colocar de 10 em 10. A gente chegaria num número ainda talvez mais próximo da realidade. Poderíamos comparar com o método das superfícies para ver se chegou mais próximo, afastou mais, como é que está esse comportamento, né? Isso mais para fins de estudo mesmo, não que a gente de fato fosse incorporar isso no nosso projeto final, até porque, veja bem, de 20 em 20 eu gerei um total de 31 estacas. Imagine, se eu botar de 10 em 10, eu iria para 62 estacas, ou seja, 62 seções transversais aqui. Para eu botar isso em folhas ia ser bem trabalhoso, né? E nada didático para o meu cliente receber depois esse projeto. Mas enfim, então, moral da história, quando é que eu tenho que usar seções ou quando é que eu tenho que usar superfície? Neste caso aqui específico, desse terreno que eu trabalhei, os próprios números ele indicam que meio que tanto faz. Eu poderia ter trabalhado com o método das seções ou com o método das superfícies, eu teria resultados provavelmente muito próximos, né? E provavelmente os dois resultados devem estar coerentes. Não vou dizer que está certo, né? Porque em se tratando de solo, a gente tem muita incerteza no trabalho. Mas assim, os dois resultados apresentam valores satisfatórios que eu poderia passar adiante no meu projeto. Ok? Mas existem alguns estudos que definem quando é que você tem que usar mais um tipo de superfície ou mais um método ou outro. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco agora. Para quem não sabe, quando a gente gera essas superfícies aqui dentro do Civil 3D, elas são conhecidas como superfícies TIM. TIM é uma sigla em inglês que significa superfície triangular irregular. É alguma coisa, na verdade é network, que significa como se fosse uma teia triangular irregular, ok? É mais ou menos isso, perdoe o meu inglês. Então, em outras palavras, essas superfícies que são geradas dentro do Civil 3D, eles nada mais são do que uma malha feita por vários triângulos que vão se conectando entre si. O que são os vértices desses meus triângulos? Os vértices são justamente os pontos que eu cadastrei na hora de fazer o levantamento topográfico. Então, quanto mais pontos eu tiver, maior será a quantidade desses meus triângulos e mais perfeita, vamos dizer assim, essa malha triangular, ela será em relação àquela minha realidade do meu terreno. Perfeito? Estamos acompanhando até aqui? Então, o que o método dos prismas faz? Você tem duas superfícies que são formadas por malhas triangulares. Ele pega os triângulos da superfície superior, alinha com os triângulos da superfície inferior, formando prismas. Ele conecta um triângulo em cima com um triângulo de baixo, você tem o que ali? Você tem um prisma. E esse prisma ele tem um volume. Esse volume ele pode ser um volume de aterro, um volume de corte, depende da referência. Se a sua superfície que vem depois ela está acima, então é um volume de aterro. Se é uma superfície que está abaixo, então é um volume de corte. Simples assim. Então, perceba que no método das superfícies ou método dos prismas, eu não preciso dizer qual é a precisão, eu não consigo determinar a precisão igual ao método das seções, né, que eu vou traçando várias estacas, porque a precisão ela vai ser determinada justamente pela quantidade de pontos que eu tenho. Porque quanto mais pontos eu tiver, mais triângulos eu vou ter, mais prismas eu terei, consequentemente, mais preciso será esse meu volume, certo? Então aí já vai um indicativo. Se você tem uma superfície que tem poucos pontos representativos, provavelmente o método dos prismas das superfícies ele já vai tender a sair não tão correto, certo? Ele já vai tender a acumular mais erros. Claro que o método das seções também vai ter também um agravamento nos erros, porque no fim de tudo, né, a base de todos os dados topográficos ele é justamente o levantamento. Então, quanto menos pontos você tiver, você prejudica o método das superfícies e prejudica também o método das seções. Mas eu acredito que o método das superfícies ele é mais prejudicado do que o método das seções pela ausência de pontos, certo? E outra coisa importante é que se você tiver nesse seu terreno declives ou aclives muito acentuados, o método das superfícies ele tende a dar erro também. Vamos supor que você tenha taludes muito íngremes na sua superfície. E aí, quando você faz o prisma disso, a chance
de criar erros nesses volumes, ele aumenta e muito. Diferente do método das seções, que você vai calcular ali uma área de corte de aterro, ela já tende a chegar mais próximo da realidade do trabalho que vai ser feito ali. Então, essa foi uma outra dica que eu li também pesquisando. Sempre que você tiver superfícies muito íngremes, o método das superfícies ele tende também a acumular mais erros do que o método das seções. Então, quando é que eu vou realmente usar o método das superfícies? Você vai usar o método das superfícies quando você tiver uma boa quantidade de pontos que determine com qualidade aquela sua superfície, as duas superfícies, tanto a da terraplanagem quanto a da sua primitiva, e também quando você tiver um terreno que ele tenha duas dimensões com maior predominância do que a terceira dimensão. Como assim? Perceba que aqui eu tenho meu eixo x e y são relativamente proporcionais. Assim, o x, vamos dizer que o x seja o eixo longitudinal aqui. Meu eixo x, ele talvez seja 3 vezes maior do que o meu eixo y, né? Que seria esse eixo perpendicular aqui. Mas não é muito maior do que o meu eixo y. Diferente do meu eixo z, que é o eixo das elevações, né? Na qual aqui eu tenho uma distância de, digamos, 1 km, para cá eu tenho 500 metros e aqui eu tenho 5 metros de diferença. Então perceba que o meu x e meu y são extremamente maiores do que a minha terceira dimensão. Quando a gente tem esse tipo de realidade, né, duas dimensões predominantes, o método das superfícies ele costuma trazer resultados muito bons. Mas quando a gente entra num outro cenário, por exemplo, projeto de estrada, num projeto de estrada você tem uma direção que ela é muito mais predominante do que as outras duas, que é justamente a direção do eixo longitudinal da sua estrada. Aquela direção ali você pode pegar às vezes 50 quilômetros, enquanto que na outra direção, a direção perpendicular, você vai ter ali o quê? Talvez 50, 100 metros, e no eixo Z você vai ter ali uns 10 a 20 metros. Então veja, 20, 100 e 50 quilômetros. Então você tem uma direção que predomina muito mais em magnitude em relação às outras duas. Nesses casos, o método das seções traz resultados mais precisos do que o método das superfícies. Então essas são as considerações que nós precisamos ter para poder sempre escolher entre um método e outro. Mas a minha dica é a seguinte: se você tem um Civil 3D em sua casa, você sabe calcular pelos dois métodos, faça. Eu acho que não é uma perda de tempo muito grande. Compare os dois resultados. No caso do método das seções, refine o seu resultado, aumentando o número de seções para você verificar qual é a oscilação que isso pode ter em relação ao método das superfícies, e use sempre o seu bom critério, o seu bom julgamento que você aprendeu ao longo de muitos anos de estudo, de projeto na engenharia civil, para poder verificar qual aquele que realmente se aproxima mais da realidade, ok? Até porque engenharia vai muito além de simplesmente usar programas. A gente tem que ter sempre o senso crítico por trás dos resultados que a gente encontra. Mas com essas dicas eu espero ter ajudado você a escolher o melhor método para chegar nos seus resultados, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todos que me acompanharam até aqui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para futuras playlists, futuros vídeos que serão lançados aqui no canal. E deixe seu comentário também, se você tiver alguma experiência, quiser contribuir com mais alguma informação ou até contestar alguma coisa que eu falei. Não sou mestre nesse assunto, estou apenas repassando alguns conteúdos que eu aprendi nos últimos meses, trabalhando muito com Civil 3D, principalmente nessa parte de terraplanagem. Então pode ser sim que eu esteja talvez falando alguma besteira, e se você puder me corrigir, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Ficarei muito agradecido. No mais, meu muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.